Possibilidade dos cidadãos se expressarem e se envolverem com o que rege com o bem coletivo. Então, percebendo que a gente sempre fala de coletividade, né? Sempre em grupos. Quando a gente pensa numa participação popular, numa ação de educação em saúde, quando a gente pensa numa participação popular, numa campanha, quando a gente pensa numa ação de reivindicação, vou reivindicar o preço da passagem de ônibus, vou sair da saúde, eu vou reivindicar o preço da passagem de ônibus, eu vou reivindicar melhores condições de trabalho, eu vou reivindicar acesso a EPIs, olha, estamos num momento de pandemia, enfim, essas reivindicações são exemplos de participação popular. E levar orientação também. Quando eu levo a orientação, quando eu levo a educação, tá certo? Quando eu oriento a minha população, também faz parte de participação popular. É isso? Então, fala um pouquinho do bem coletivo aqui que alguém falou. Possibilidade de intervir com a própria consciência no contexto social em apreciação. Seja através do voto, seja através das reivindicações, ou se dispor ao exercício social. Aí veja que interessante, a gente vai para o voto e vai para as reivindicações. Será que isso tudo é cidadania? Será que isso tudo é participação popular? Qual é a diferença de participação popular e cidadania? Será que são sinônimos? Fique à vontade, quem quiser escrever no chat, eu vou estar lendo todos, tá certo? Quando eu fechar o chat, eu aviso, eu vou dizer, minha gente, eu fechei, para vocês não pensarem que eu estou lendo, eu não estou. Aí quando eu abrir de novo, eu digo. Se bem que quando eu abro, eu consigo ler as anteriores. Então, assim, a cidadania, a gente vê um espaço formalizado, institucionalizado. Por exemplo, não sei se aqui tem alguém que participa de DA, Diretório Acadêmico, é um espaço institucionalizado dentro da instituição de ensino superior, por exemplo, né, da graduação, que vai estar dando voto ao estudante. Vai estar muitas vezes participando de planejamentos. Então, o DA é um espaço institucionalizado. Não quer dizer que ele não se faça representar, né, isso pelo grande grupo. Aí colocar aqui o direito da população a opinar e interagir ativamente na administração social e facilitando na obtenção de informação, mas infelizmente isso nem sempre tem retorno, isso, informação integral. A gente vai ver isso também, a gente vai ver as limitações. Será que tem limitações? Será que não tem limitações? E o que a gente pode fazer para superar essas limitações ou para driblar? Se tiver, tá certo? Enfim, eu vou fechar o chat para a gente dar continuidade, tá certo? Então, assim, sempre que eu colocar essa carinha de dúvida, eu vou estar chamando vocês para a gente discutir juntos, tá certo? Então, assim, quando vocês pensarem em participação popular, vocês vão pensar em grupos ou representação de grupos, tá certo? Que vai estar fazendo voz, nem sempre voto, mas vai estar fazendo voz às necessidades, aos questionamentos ou às construções coletivas. Como assim nem sempre voto? O voto eu preciso lá, do acesso, da cidadania. Então, pense que a cidadania eu estou formalizando. A participação popular, não necessariamente. Eu posso ter a participação popular e não ter o acesso. Agora, se eu tiver a participação popular e o acesso, é melhor, concordam? E aí, dando continuidade, deixa eu passar aqui o slide, porque está meio lento. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Dando continuidade, a participação popular, a gente vai ver que ele procura intervir nas decisões que concernem a vida privada dos indivíduos, em todos os aspectos da vida cotidiana. Por que eu coloquei em todos os aspectos? Hoje a gente vai falar da saúde, mas pensando no sentido ampliado, né? Ele não se restringe à saúde, a gente vai estar trazendo da saúde porque a gente tem, até por questão de tempo e logística e para tornar-se didático, então a gente vai estar funilando para o setor da saúde, mas ele é muito mais amplo. Na verdade, a participação popular, tá certo? Ele vai estar vendo todos os aspectos, tá certo? Então, assim, eu posso trazer a questão do local de moradia, como preservar a saúde, tá certo? A questão das condições de trabalho, carga horária de trabalho, né? Isso, direitos e deveres que vocês estão falando, e a gente está revendo isso a todo momento.
né? Nos últimos meses, nos últimos anos, muitas coisas vêm sendo revistas, tá certo? Se com ou sem participação popular e cidadania, a gente vai falar mais adiante. Então, assim, ele pode estar se fazendo presente em todos os âmbitos da vida da pessoa. Lembrando que vai estar sempre olhando de maneira coletiva. Tá ok? E se eu perguntar a vocês, a gente falou de cidadania, tá certo? Que é o espaço formalizado, né? Para a gente estar podendo reivindicar, para a gente poder estar cobrando, para a gente poder estar construindo juntos propostas, tá certo? E a gente falou da participação popular, que os dois se complementam, mas são diferentes, tá certo? O ideal seria que os dois andassem juntos. Mas se eu quero exercer a cidadania na saúde, como é que eu posso exercer? Trazendo o conceito da cidadania lá atrás. Eu vou voltar, mas eu volto de novo. Trazendo o conceito da cidadania, a gente falou o quê? Ele não acesso aos direitos sociais são espaços institucionalizados na saúde. Quais são os espaços que eu tenho hoje, 2020, para exercer a cidadania? Tá certo? Uma coisa interessante, essa foto aqui, eu acho que ela já fez parte de uma época e, ao mesmo tempo, ela está bem atual. É como se não caísse de moda, né? Como eu vou exercer essa cidadania? Primeira coisa, eu vou pensar nos direitos sociais. Se eu penso em acesso à construção coletiva e à cobrança de meus direitos, quando é que começou esses direitos? É interessante saber, né? Esses direitos na saúde, eles não existem desde sempre. O ideal era que existissem desde sempre, mas não, eles foram construídos ao longo do tempo. Foi uma construção coletiva. Eu acho que foi o nosso primeiro grande ganho da participação popular. Como assim, primeiro grande ganho? Porque a participação popular, ela é antiga, tá certo? Ela não era tão forte, assim, ela era mais frágil, ela era muito frágil. Sabe quando foi que ela começou a ganhar força, a participação popular? Força mesmo, e de frequência, de qualidade, e de se mostrar. Por incrível que pareça, ela começou na história do Brasil, tá? Não vou entrar na história do mundo, não. Ela começou a ganhar força na época da ditadura militar. Na época que a repressão era maior, na época que não se devia, não tinha esse direito de expressar, de opinar, nem de construir coletivamente e nem de se manifestar para muitas causas, foi quando a participação popular ganhou força. É como se o descontentamento gerasse uma insatisfação a ponto das pessoas começarem a se questionar, a cobrar, a discutir. Poxa, eu discordo do modelo de saúde. Estou trazendo, pensando na época da ditadura, tá certo, minha gente? Eu discordo do modelo de saúde. Eu acho que a saúde, ela tem que ser gratuita, ela tem que ser universal, ela tem que ser igualitária. Eu acho que tem que priorizar, prestar assistência, né, a quem precisa mais, principalmente a quem precisa mais, não só a quem precisa mais. Então, assim, na verdade, na época de uma maior repressão, a participação popular, ela ganhou força, as pessoas começaram a refletir sobre o modelo de saúde. E, detalhe, eu começo a discutir como é que deveria ser a saúde, mas isso não anda só. Então, para isso, eu teria que ter algumas transformações políticas e financeiras. Eu vou ter que ter ganhos políticos que me respaldem e ganhos financeiros, né? Porque tudo exige orçamento, tudo exige planejamento. E aí, com esse movimento de participação popular, eu coloquei aqui negrito, tá certo? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi um marco. Calma, não vou falar de políticas de saúde, mas não tem como falar de cidadania sem a gente falar da nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tá certo? Nessa 8ª conferência, ela foi realizada em 86. Eu coloquei década de 80, porque, como eu disse, começou a ter um cenário mais forte, né? Dessa participação. Não tão forte, porque o momento não ajudava, mas foi o suficiente para pensar, refletir, planejar, construir propostas pensando no coletivo. E essas propostas não foi só pensando na saúde, não. É o que eu digo a todo mundo.
que o SUS, na verdade, foi uma reforma de Estado que começa pela saúde, tá certo? Então, foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que depois ela ganhou espaço na Constituição de 88, tá certo? Na Lei 196, ela ganhou espaço para que as pessoas ganhassem seus direitos sociais, começassem a olhar pelo bem-estar, né? Olha, eu quero que a população tenha direito, tá certo? À saúde, à educação, às condições mínimas de moradia, a saneamento. Eu começo a zelar pelo bem-estar. É como se dissesse assim, olha, Estado, você tem o direito e o dever, né, de suprir essas necessidades, né? Então, a partir daí, eu posso cobrar. Porque até então não existia. Como é que eu vou cobrar uma coisa que não tem? Eu posso querer. Eu posso fazer a participação popular para solicitar. Mas cobrar só quando eu já tenho direito. E aí, ela começou a vingar a partir da 8ª Conferência Nacional, que foi o pontapé. Só que o pessoal foi tão interessante, porque, veja, a 8ª Conferência, ela ocorreu em 1986, teve mais de 4.000 participantes, tá certo? E foi um projeto que já vinha sendo construído, como eu falei, né? Mais de uma década antes, né? De maneira dentro de 4 paredes, porque o momento não favorecia. Mas, inclusive, a aprovação ela foi de maneira coletiva. Ela foi vendo de maneira geral, global, tá certo? Vários grupos de pessoas, tá certo? Pensando em atender diversas necessidades de saúde. Ela começa a rever até o conceito de saúde. Ela começa a dizer, não, saúde não é apenas ausência de doença. Ela é um bem-estar. É um completo bem-estar físico, mental, social, psicológico, espiritual. Não é isso? Então, se ela é um completo bem-estar, eu vou precisar de várias ações, dentro e fora da saúde, tá certo? Agora eu vou começar a funilar para a saúde. Agora eu vou deixar as outras áreas, né? Acredito que tem alguns alunos de direito aqui talvez assistindo. Vou começar agora a deixar as outras áreas e entrar para a área da saúde. Então, assim, quando penso na área da saúde, o pessoal foi bem esperto, a meu ver. Por quê? Eles pensaram não só no momento do ganho social que eles iam ter, mas pensaram na institucionalização da participação. Como assim? A participação popular deu origem à 8ª Conferência Nacional de Saúde, ao produto da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Só que quando chegou nessa conferência, o pessoal preveu colocar também a institucionalização da participação, tá certo? Vou traduzir. Essa institucionalização eu posso chamar de acesso. É criar um acesso que nunca teve. Eu vou criar canais que nunca tiveram, tá certo? Onde esses canais vão servir para construção, para aprovação, para deliberação. Eu vou trazer esses conceitos para vocês. Entenderam? Então, assim, a participação popular deu origem a esse documento, só que nesse documento é como se ela tivesse se incluído. Olha, eu vou criar um documento, tá certo? Que vai garantir vários direitos sociais, né, ao brasileiro, mas eu vou me incluir como espaço institucionalizado para estar participando. Ou seja, não é a pessoa, é o espaço. E ela está prevista desde a Constituição. Ou seja, vai política, vem política, vai governo, vem governo, tá certo? Independente de quem for vir, a gente pode alterar algumas coisas, mas, por enquanto, espero que não aconteça isso, não pode quebrar a Constituição. E na Constituição está previsto essa institucionalização da participação, tá certo? Além de desenhar o SUS. Mas pensando na participação, vamos afunilar mais ainda. A gente veio para a saúde, deixei as outras áreas, tá certo? A partir da Constituição, deixei as outras áreas, vou entrar na área da saúde. E dentro da área da saúde, eu vou afunilar para esses espaços de participação. Não vou falar das leis que organizam o SUS, não. Tá certo? Eu vou falar só de uma lei que respaldou o que a gente vê, encontra o que a gente tem hoje. Não só tem isso, tem outros espaços também. Tá certo?
mas do que a gente encontra hoje, que são espaços de participação na gestão. A gente encontra os conselhos de saúde e conferências de saúde. O que é isso? Conselhos de saúde e conferências de saúde. São os instrumentos democráticos. Não são só esses, tá certo, minha gente? Eu vou falar de outros daqui a pouco, que está ao longo da apresentação. Eu estou indo por ordem histórica. Quando começou a institucionalização desses espaços, ele começou sendo pensado para os conselhos e conferências de saúde, tá certo? Então, quando a gente pensa nesses, a gente vê como se fossem os embriões, os primeiros, e ao mesmo tempo os mais fortalecidos, porque ele está previsto desde a Constituição. Depois disso, outros espaços foram criados, que eu vou falar aqui. A gente pensa nas ouvidorias, a gente pensa no avaliação e monitoramento, a gente pensa nas auditorias, a gente pensa no participações de maneira mais ampla, como política de Estado. Então, assim, existem outros espaços, além de conselhos e conferências, mas que já foram feridos, né, na sua essência, feridos mesmo. Mas os conselhos e conferências não por quê? Porque eles estão enraizados pela Constituição. Eles estão mais protegidos, tá certo? Mas vamos pensar nos conceitos. Conceitos do conselho, das conferências. O que é cada um desses dois? Quando a gente pensa... Peraí. Quando a gente pensa nos conselhos de saúde, tá certo? A gente vai pensar o quê? Deixa eu voltar aqui. A gente vai pensar o quê? Que esses espaços são espaços de deliberação, tá certo? Como assim deliberação? Todo município, todo ele vai ter estados também, estado no sentido de não governo, não estado de maneira mais ampla, mas de maneira de, de regiões, tá certo? Estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, eles vão ter momentos, geralmente é uma vez por mês. Aliás, tem que ser uma vez por mês, tá certo? Onde vão ser deliberados algumas coisas. O que é deliberado é aprovado, ou aprova, ou reprova, ou concorda, ou discorda. Tudo tem que ser passado pelo Conselho de Saúde, tá certo? Programas, projetos, financiamento, implantação de unidades, criação de protocolos, concursos públicos, vagas de concurso, prorrogação de concurso ou não prorrogação, tudo tem que ser passado pelo Conselho. Só que quando ele vai para a reunião, ele é apresentado na sua essência e as pessoas concordam ou discordam. Se concordar, ótimo. Se discordar, existe algo que fica implicado para que aquilo não seja dado andamento, até que mude de ideia. Tá certo? Por isso que a gente diz que ele é deliberativo. Eu não queria colocar logo, porque senão vocês vão poder ficar lendo o slide, mas tudo bem. Então, assim, quando a gente fala em deliberar, isso é muito comum, é questão de concurso, tá certo, minha gente? Eu não conheço concurso que envolva questões do SUS que não perguntem dos conselhos e das conferências. Eles sempre perguntam. O conselho, ele é deliberativo, ou seja, ele aprova ou ele desaprova, tá certo? Então, assim, tudo deve ser passado por ele. E acaba sendo um espaço, sim, de cobrança, né? Eu posso discordar, transformar uma unidade em UPA, eu posso discordar e transformar uma UPA em uma unidade de referência para a Covid, eu posso discordar da mudança do modelo de atenção, eu posso discordar ou concordar. Mas não é eu que eu me refiro coletivo. Quem são essas pessoas que compõem os conselhos de saúde? Tá certo? 50% usuários de saúde, 25% gestores, eu devia ter colocado aqui, né? E 25% profissionais de saúde. Aí eu pergunto para vocês, por que será que essa divisão? 50% usuários, 25% gestores e 25% profissionais de saúde. Vamos pensar no município, tá certo? Se eu coloco 25% de gestores, vai ter gerente, vai ter coordenador,
vai ter secretário executivo, vai ter pessoas que vão estar representando a gestão. E, naturalmente, o voto deles vai ser sempre para beneficiar os ideais da gestão, né? Tá, Fernanda, e os 25% de profissionais de saúde? Os outros 25% de profissionais de saúde, eles trabalham, digamos que sejam profissionais da saúde que trabalham para o município, e às vezes ele pode se sentir constrangido, né? Olha, eu sou um dentista, eu trabalho numa unidade, eu discordo, né, desse ponto de pauta da reunião, mas a pessoa que é meu chefe da gestão, ele está na reunião e é a favor. E aí, às vezes, a pessoa se sente inibido de ir contra a esses ideais da gestão. Pensando nisso, o pessoal vejam, o pessoal pensou isso lá atrás, na década de 80, década de 70 também. Aí o pessoal, não, tem que ser 50% usuários. Por quê? Porque o usuário é como se não devesse nada a ninguém. Se eu concordar, ou se eu discordar, eu não vou estar preso, amarrado, né, a outras questões políticas, por exemplo. Então, foi assim pensado. Essa é a divisão, tá certo? Sempre tem eleição para conselho de saúde, e aí as pessoas podem estar se voluntariando para ser, se candidatando para ser. É bem tranquilo. Até mesmo porque muitas pessoas nem conhecem esse espaço, tá certo? Mas digamos que tenham 30 pessoas no conselho, 15 vão ser usuários, 7 da gestão e 8 profissionais de saúde. Ou 7 profissionais de saúde e 8 da gestão. Tá certo? Nessa proporção. Então, ele vai estar fiscalizando. Tá ok? E as conferências de saúde? As conferências de saúde, ela discute e analisa a situação em geral. Como assim? Ela é parecida, mas ela é diferente dos conselhos de saúde. Enquanto os conselhos de saúde têm reuniões todo mês e tem um poder deliberativo, a conferência ela ocorre a cada 4 anos. Então, demora para ocorrer, né? Já é a primeira diferença, tá certo? Outra diferença, ela não é deliberativa, ela é propositiva. Outra questão de concurso, tá certo? Ela é propositiva. Ou seja, ela leva propostas da saúde, tá certo? Como assim propostas da saúde? Quem é que vai conhecer mais a necessidade da sua casa? Você que mora ou alguém que vem de fora, que não sabe nem onde é que você mora e acha que você precisa de determinados itens? Não é isso? Então, a conferência é uma maneira de estreitar esses laços de planejamento. Como? A partir do momento que eu faço conferências mais locais, tá certo? Eu chamo pessoas para discutir saúde, eu pergunto, faço pré-conferências, por exemplo, eu pergunto, olha, no teu território, no teu bairro, na tua cidade, precisa mais de quê? Tá certo? Ah, precisa de médico. Ah, a gente está há um tempão sem um enfermeiro na unidade. Olha, não tem uma unidade naquele território, não tem nada. A gente é descoberto, é uma população descoberta. Tá certo? Olha, a nossa questão é que tem uma BR, as crianças vão só para a escola e para cruzar aquela BR não tem não tem nada que diminua a velocidade dos carros e a gente fica aflito e todo mês tem acidente. Ah, tem um esgoto a céu aberto. Ô, Fernanda, mas essa saúde é. A gente não viu que saúde é com. A gente vai pensar na saúde no conceito ampliado, né? Da maneira mais ampliada, trazendo qualidade de vida. Eu posso levar, olha, a questão da onde eu moro, que não tem um espaço para fazer atividade física, né? Ou tem um espaço, mas à noite é deserto, é escuro, é perigoso, né? Poderia ser mais claro, iluminado, poderia ter segurança, porque as pessoas só podem fazer alguma caminhada à noite após o trabalho. Isso é saúde, tá certo? Saúde vai muito mais além do que isso. Então, assim, essas conferências, elas vão ser momentos para levar propostas de saúde, tá certo? Então, ela vai ser a partir de uma construção coletiva, tá ok? Ela vai se guiar. Então, assim, essas propostas vai vir dos delegados, tá certo? Esses delegados, é como se fossem os conselheiros. Como é a composição? É semelhante. 50% usuários, 25 gestores e 25 profissionais de saúde. Ou seja, a composição é igual aos conselhos.
Tá certo? Veja, eu estou trazendo diferenças e semelhanças, conselhos e conferências. Tá certo? No caso das conferências, vai ser 25% profissionais de saúde, 25% gestores e 50% usuários. Por que 50% usuários? Porque eles é que conhecem a real necessidade do local, né? Às vezes, a necessidade apontada por ele não vai ser a mesma necessidade e prioridade apontada pela gestão, tá ok? Então, digamos que uma conferência tenha 2.000 participantes. Olha, vou chutar, tá certo? Então, 1.000 vão ter que ser usuários de saúde, 500 profissionais de saúde, 500 pessoas da gestão. E foi assim numa conferência que foi criada os nossos direitos sociais, não só da saúde, mas das demais áreas, tá certo? Foi numa conferência, lembra que eu falei na 8ª conferência de saúde com essa lógica de propor, só que ali eles propuseram muito mais do que podia imaginar, né? Que estava previsto na nossa história, né? Foi um ganho irreparável, né? Incomparável, imensurável e que eu espero que não seja ferido, tá certo? Então, assim, essas conferências elas ocorrem a cada 4 anos. A composição é semelhante à do conselho, só que o conselho vai ser um grupo pequeno, a conferência vão ser grupos maiores, mas obedecendo a mesma proporção, 50% usuário, 25 profissionais de saúde e 25 gestores. Tá ok? E ela vai ser propositiva, ou seja, ela vai levar propostas que vão ser votadas. Ganhos que conseguiram. A Rede Cegonha. Que mais? SAMU veio da ideia de conferências. Passou por todas as instâncias, porque começa no município, depois do que for aprovado vai para o Estado, depois vai para a Conferência Nacional. Mas todos os municípios fazem as suas conferências a cada 4 anos. Depois é o Estado que reúne os municípios e depois a gente reúne no documento único. E acaba sendo o seu projeto para os próximos 4 anos. Mas, Fernanda, e quando ganhar um prefeito? Se ele for contra, tá lá, ele vai ter que prestar contas. Se ele não fizer o que foi planejado na gestão anterior. Então, é tudo muito bem, né, montado, maquinado. Tá ok? Outro ganho, SAMU, mais médicos também surgiu de conferências. Os municípios começaram a apontar falta de médico, falta de médico. Só que assim, eles apontam problemas, mas eles têm que apontar também soluções. Tá, falta de médico é uma coisa real no Brasil. E aí, qual é a solução? Abrir cursos, tá, mas que abra, que entre, que se forme, se qualifique, a gente precisa para ontem. E assim foi que foi criado o programa dos Mais Médicos, tá certo? Foram a partir de conferências, propostas, que depois entrou no plano, tá certo? E foi implementada a partir dessas conferências. Então, assim, a gente tem muitos ganhos. O nosso SUS surgiu de conferências, tá certo? Então, assim, a gente tem muitos ganhos de conquistas reais. Aqui são algumas fotinhas, tá ok? Eu quero dizer que são espaços. Ah, Fernanda, mas eu não acredito. Pera, acreditar que existe o acesso? Ou acreditar que existe a participação popular? Acreditar que existe esse espaço instituído pela Constituição, que está regido na nossa lei 81/42, que foi em 90, logo depois da Constituição, está aqui e ocorre. Tá certo? Em Caruaru, se eu não me engano, é primeira terça-feira do mês. Antes era a última quinta, e depois mudou o dia da semana. Agora é primeira terça-feira do mês, à tarde. Sempre tem a reunião do Conselho de Saúde. E cada município faz seu calendário, mas ele tem que constar tudo em ata, tem que estar aprovado ou desaprovado. Agora, se o conselho, né, conhece ou desconhece o seu papel, se ele cobra ou não cobra, se ele discute o que é interessante, né, para a saúde, rediscute os modelos de atenção, rediscute. Vamos pensar no plano operacional que está sendo realizado agora no momento de pandemia, né? É diferente, mas que existe espaço, existe pessoas que são conselheiras, existem, não é isso? A mesma coisa a conferência, os delegados que vão estar aprovando ou vão estar propondo. Agora, como isso vai estar conduzindo, que pessoas são essas? É outros 500. Mas existem esses espaços instituídos, tá certo? E espaços que
como falei para vocês, a gente conquistou muitas coisas e vem conquistando, tá certo, ao longo da história. Se for pegar as atas de reuniões, por exemplo, das conferências que a cada 4 anos, e for ver que muitas coisas que foram propostas foram implantadas, tá certo? E o Participa SUS? O Participa SUS ele já é mais recente, tá? Eu dei um pulo agora no tempo. A Constituição, desculpa, a Constituição não, os conselhos e conferências, ele foi previsto em 88 pela Constituição e em 1990 foi criada a Lei 81/42 é prevendo eles dois, só eles dois, né? Propondo o seu papel, seus objetivos, como é que vai ser sua composição, como é que vai ser sua organização. Em 90, estamos em 2020, fazem 30 anos, tá certo? Depois de bom tempo, quando chegou lá para 2007, olha, depois de 17 anos, 2007, depois de 17 anos, 90, a gente começa a falar de Participa SUS. O que é o Participa SUS? É uma política. O Fernanda, tu estava falando de cidadania, tu vai entrar numa política, calma. Foi criada uma política chamada Política Nacional de Participa SUS, Participação de Gestão Estratégica, tá certo, do SUS, que é justamente para aproximar mais esses passos, porque a gente tinha e tem ainda muita realidade de o Ministério da Saúde planeja e os municípios executam. O Ministério da Saúde planeja um Outubro Azul e os municípios executam. Planejam novembro... Desculpa, é Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo e os municípios fazem. É isso? Vamos pegar agora. O Ministério da Saúde fala... e aí, a questão da pandemia, reabre ou não reabre? Então, assim, agora começou assim, não, vamos deixar os estados de maneira autônoma escolherem e decidirem. Mas se fosse essa mesma pandemia, há um tempo atrás, coloca aí há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o Ministério da Saúde é quem decide. Se concorda, se não concorda, se um estado está mais avançado, se o outro está mais... não está tão avançado, problema. O Ministério da Saúde manda e os demais obedecem. Porque era assim. Então, com o passar do tempo, a gente tenta descentralizar. O Ministério da Saúde deve sim estar apoiando os estados devem sim apoiar os municípios, e os municípios devem olhar suas particularidades, porque dentro do município ainda é heterogêneo. A gente chega aqui em Caruaru, a zona rural é totalmente diferente da zona urbana. Você chega a Caruaru, é totalmente diferente da realidade de Recife. E olha que são 120 quilômetros. Imagina se eu comparar com o sertão. Uricuri, Araripina, não é isso? Então, a gente vai ver diferenças discrepantes dentro do mesmo estado. Então, não posso nem comparar com o sul do país. Então, pensando nisso, essa política de gestão estratégica e participativa do SUS, ela criou uma estratégia transversal. Como assim transversal? Sem ser algo departamental. Ela quer que seja algo, como eu posso dizer, enraizado, espalhado entre vários setores. Tá certo? Os seus princípios. Ela vai levando seus princípios de legitimidade de ações de governo. Tá ok? Então, assim, ela procura incluir alguns atores políticos para possibilitar a escuta das necessidades. Como assim? Eu preciso planejar, mas para planejar eu tenho que escutar as necessidades. Não é isso? É que nem a história do DA. A gente quer mudar o horário de aula, a gente quer mudar a forma da aula, mas é interessante também escutar esses alunos, né? Porque eu preciso saber quais são as necessidades deles, se eles vão acompanhar esse planejamento ou não. Então, assim, quando a gente pensa em gestão estratégica, é isso, estratégica é quando a gente começa a ouvir, a descentralizar, a buscar essas necessidades e esses interesses, tá certo? Então, a política de gestão estratégica, o Participa SUS, ela foi a mais recente criada, com a proposta de chegar mais próximo de quem? Da gente, dá certo? Escutando nossas necessidades. Como assim, Fernanda, escutando nossas necessidades? Estou lá na minha casa e nunca soube de nada. Sim, mas a partir do momento que você faz uma queixa na ouvidoria, que você dá um telefonema e reclama,
ou o que você sugere, eu vou fazer, vou ligar para a ouvidoria só para elogiar, vou elogiar aquele atendimento, né? Aquela rapidez no resultado do exame, ou eu vou criticar, tá certo? Porque eu rodei e não consegui o que eu queria. Então, assim, às vezes aquele telefonema que você está dando, ou aquele e-mail, aquilo ali de alguma forma vai ser utilizada para o planejamento. Então, assim, a gestão estratégica e participativa são essas ferramentas criadas para chegar mais perto, para descentralizar. Não é descentralizar o poder, é descentralizar o planejamento. Eu preciso planejar em cima do real. Eu preciso planejar em cima do que eu conheço, o que é o principal. Mas eu só vou conhecer se as informações chegarem até mim. Se não chegar, eu vou planejar de maneira aleatória. Só que imagina isso a nível de Ministério da Saúde, né? Lá em Brasília, ter que olhar de maneira... Então, assim, nada mais interessante do que criar instâncias. E que essas instâncias, elas sejam descentralizadas. Eu vou criar instâncias a nível de Ministério da Saúde, vou provocar que seja criada, descentralizada nas secretarias estaduais e que os estados também provoquem seus municípios para que gere uma reação em cadeia. Como assim? Isso vingou? Vamos ver, né? Tá certo? Então, assim, é um modelo de gestão mais adaptado, tá certo? Mais adaptado a quê? Às necessidades de saúde, às necessidades da sociedade. Então, ele permite a construção de ações planejadas, como eu falei ainda agora, tá certo? Ele trabalha com recursos e avanços. Eu vou planejar, eu vou conhecer o cenário, eu posso continuar naquela proposta, eu posso dizer, olha, essa proposta não... Eu vou dar um exemplo, feito a questão do isolamento social, né? O estado de Pernambuco resolveu abrir o estado. De repente, alguns municípios resolveram fazer lockdown, outros resolveram dar uma pausa nessa reabertura. Então, cada local tem suas necessidades. Então, por que eu comparei com isso? Porque tudo isso ocorre a partir dos indicadores, quando eu conheço a realidade local. Então, eu posso avançar, eu posso recuar por necessidade, para mais na frente avançar, tá certo? Então, assim, a gente começa a falar de protagonismo desse processo de trabalho, tá certo? Então, com isso, eu consigo proporcionar a esses atores o exercício da aprendizagem. Eu vou estar aprendendo a olhar essas necessidades. Então, o Participa SUS é uma política do Ministério da Saúde que foi criada em 2007. Só em 2008 ele foi implantado em Pernambuco. O Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a ser implantado. Então, em Caruaru ele demorou mais um pouco, tá certo? Então, assim, é uma política nova. Mas, Fernanda, não é tão nova não, estamos em 2020, é porque vocês estão levando a idade de vocês em consideração, mas é uma idade nova, tá certo? Então, o Ministério da Saúde, ela criou o SEGEP, que é SEGEP, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Nesse SEGEP, ele era composto por 4 componentes, é como se fosse 4 subsecretarias. Só que ele não fala subsecretarias, eles falam componentes, porque eles seguem a lógica da política. A política é dividida em componentes, então existem os departamentos, tá ok? E esses departamentos, que eu vou chamar de componentes, tá certo? São 4. Ouvidoria, alguns já ouviram falar, tá certo? Acredito. Alguns já tenham usado os serviços da ouvidoria. Mas, Fernando, a ouvidoria tem em todo canto. Até no ônibus. Quando o ônibus dá aquela freada, tem lá, liga, ouvidoria. Ok. Mas essa ouvidoria do Ministério da Saúde é ouvidoria. Já existia a ouvidoria, mas é uma ouvidoria nova, através de um sistema informatizado, Ouvidor SUS. Tá certo? Nesse sistema informatizado, ele faz com que tenha uma articulação de informações rápida e precisa. Então, assim, ela vai estar colhendo o quê? Solicitações, sugestões, elogios, reclamações, denúncias, tá certo? Insatisfações, ela vai estar acolhendo. De que formas? Cada município vai usar da sua criatividade e do seu poder aquisitivo. Ele pode ter um 0800,
ele pode ter uma urna em cada unidade, ele pode ter um e-mail, tá certo? Ele pode ter um telefone fixo, ele pode ter, sei lá, um WhatsApp. Isso aí fica a critério de cada local. Mas que tudo que for registrado entre nesse sistema, porque esse sistema ouvidor SUS, ele é único, tá certo? Então, ele vai estar se comunicando e se articulando. Por que isso? É uma maneira. A gente não estava falando de participação popular? Participação popular pode ser aquela manifestação que o pessoal vai para a rua questionar o aumento do ônibus? Pode. Mas também pode ser uma denúncia na ouvidoria? Também pode. É uma maneira de fazer a sua participação popular. Tá certo? Agora, lógico, tudo existe filtro. Então, assim, quando você vê várias demandas chegando a respeito do mesmo assunto, da mesma unidade, do mesmo profissional, do mesmo programa de saúde, né? E aí você começa a rever e a replanejar, tá certo? Então, os outros 3 componentes é a auditoria, monitoramento e avaliação da gestão e controle social, que eu vou falar um pouquinho mais para cá, tá ok? Em relação ao componente da gestão participativa do controle social, vou falar um pouquinho de cada um dos 4, tá ok? Para a gente dar segmento. Em relação ao componente do controle social, ele envolve, sim, os conselhos e conferências. Mas, Fernando, os conselhos e conferências não foram criados lá atrás? Sim, são os mesmos. Nada mudou, tá certo? O que é que mudou? O processo, tá certo? As instâncias de pactuação. Uma política que respalde, que dê mais apoio, que crie incentivos, tá certo? Que trabalhe em cima de uma agenda de trabalho mais programada, tá certo? Que trabalhe com capacitações. Eu quero capacitar o meu conselho, porque meu conselho, 50% do usuário chega lá sem conhecimento de SUS, e aí, em vez dele discutir saúde, levantar propostas, ele vai apenas aprovar. Eu não quero que meu conselheiro sirva apenas para aprovar, né? Não foi com esse intuito que foi criado, tá certo? Mas se ele não for capacitado, ele vai ser conduzido dessa forma. A mesma coisa as conferências. Quando você vê um programa, feito o Programa dos Mais Médicos, sendo aprovado e implantado em todo o Brasil, né? Eu preciso de delegados fortes, fortes que eu digo assim, de conhecimento científico, tá certo? De discernimento do que é importante, do que está precisando, e como é que eu posso estar questionando e como é que eu posso tornar aquilo viável. Não adianta eu levar problemas e não trazer soluções, propostas de soluções, tá certo? Então, assim, eu preciso de conselhos, ou conselheiros e delegados conhecedores para fazer daquele acesso da cidadania um uso eficaz. Senão ele não vai usar. Ele vai pegar o acesso, eu sou conselheiro, sou delegado, mas ele não vai estar utilizando aquele canal. Ele está fazendo o do espaço da cidadania, ele não está exercendo, se ele estiver só aprovando, porque aí torna-se como se fosse um despacho, tá certo? Então, a gente vai ver que os conselhos e conferências, eles continuarão funcionando do jeito que já vinha ao longo da história, mas com uma força, com empoderamento, com apoio financeiro, com apoio de uma política por trás. E aí eu vou incentivar que ele ocorra nos 3 níveis de gestão. Eu quero que ocorra no município, eu quero que ocorra no estado, eu quero que ocorra no governo federal, tá certo? Tanto para deliberar quanto para propor, no caso das conferências. Mas aí eu tenho que fortalecer essas instâncias. Ela existe, mas eu tenho que fortalecer, principalmente no que se diz respeito à capacitação, tá ok? Então, na verdade, esse componente aqui, ó, controle social, ele vai estar fortalecendo o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde. Não é mudando, é fortalecendo. Monitoramento e avaliação, que é o segundo componente, tá certo, da gestão do SUS. Então, assim, ele prevê o quê? Que ocorra, tá certo, uma avaliação dessas necessidades. Como assim? A partir dos indicadores de saúde, números, eu vou tentar quantificar ou criar indicadores, né, se for algo que não seja quantificável, para que eu possa apontar, tá certo? Necessidades individuais e coletivas. Como assim? Se eu estou querendo prevenir doenças, eu vou ter que trabalhar em cima de determinantes de saúde, determinantes condicionantes de saúde.
tá certo? Mas para eu trabalhar em cima disso, eu vou precisar de números. Eu vou precisar avaliar e monitorar. Se não for números, que seja de maneira qualitativa, mas eu vou precisar de indicadores, tá certo? Até para que eu possa ver qual o impacto da ação no desempenho do SUS, tá certo? E na saúde da população. Então, ele vai ter objetivos vinculados, tá certo? Ao desafio de consolidar o SUS. Tá ok? Então, dessa maneira, ele vai até, inclusive, aumentar a capacidade de governo. Quando eu digo a capacidade, a gente se refere a conhecimento. Tá ok? Às vezes eu tenho uma equipe técnica que tem governabilidade, que é poder, mas eu não tenho capacidade de governo, que é conhecimento técnico. O ideal é que junte governabilidade, que é você conseguir governar, e você ter a política no sentido de aliados, poder fazer, e juntar capacidade técnica. Por isso que a gente fala de capacidade de governo, está se referindo ao conhecimento específico. Aí, se juntar com um projeto, um bom projeto de gestão, pronto, a pessoa vai longe. Projeto, capacidade e governabilidade, ninguém segura, não é isso? Com vistas a melhorias de seu projeto político. E a ouvidoria é a terceira, né, o terceiro componente, e foi a primeira que eu descrevi. Eu me precipitei, já falei um pouquinho da ouvidoria lá atrás, né? Então, assim, ela tem o objetivo de propor e coordenar, tá certo? A política de ouvidoria, ou seja, através da criação de espaço. Ela vai criar espaços para ouvir, tá certo? Para eu poder saber as necessidades de saúde. Poxa, Fernanda, mas quem vai ouvir é quem está bem a nível municipal. E olhe lá. Mas as demandas chegam, os relatórios são feitos, são construídos, são condensados, são utilizados filtros. É que nem o monitoramento, é que nem o monitoramento e avaliação. Eu vou trabalhar com indicadores, aqui eu vou trabalhar com queixas. A ouvidoria vai trabalhar com queixas, tá certo? Não necessariamente queixas ruins. Eu posso ter elogios no meio. Eu vou trabalhar com o termômetro da sociedade, tá certo? Essa sociedade hoje, ela tá, se eu fosse avaliar essa sociedade hoje, uma forma de avaliar é pegando as ouvidorias. E talvez, pegando as demandas da ouvidoria, sei lá, de 3 meses para cá, a gente encontre uma outra sociedade, é previsível, né, pelo momento de pandemia, mas a gente começa a descrever. Olha, é uma sociedade impaciente, é uma sociedade que está angustiada, que está com medo, é uma sociedade aflita, tá certo? Eles não estão questionando mau atendimento, eles estão questionando o não atendimento, tá certo? Eles não estão questionando a demora, eles estão questionando o esvaziamento. Então, assim, a gente começa a mensurar, né, o comportamento e as necessidades das pessoas a partir das queixas dela. E uma forma de escutar é quando eu coloco as demandas dela no sistema e depois eu gero relatórios, tá certo? Acaba sendo um canal contato, um contato direto. Porque assim, você gera demanda, tá, mas essa demanda ela tem que retornar, nem que seja com uma satisfação, nem que seja com uma justificativa, tá certo? Por que que aquilo... Então, assim, dessa maneira eu vou estreitar os laços, mas eu vou estar sabendo qual é a temperatura da minha população, né? Se eu não colocar aquele termômetro, eu não vou saber. Eu posso deduzir, mas eu só vou saber se eu colocar o termômetro. E a ouvidoria, ela serve muito como termômetro, tá certo? Então, assim, e isso se aplica às 3 esferas de gestão, tá ok? E o último componente que é de auditoria, tá certo? É uma outra forma de operacionalizar, tá certo? Esse componente através do Sistema Nacional de Auditoria, que vai contribuir com a alocação e utilização adequada de recursos públicos, tá certo? Então, assim, como está funcionando determinado local, ou como não está funcionando, quais são os pré-requisitos, o que é previsto. Então, assim, esse componente da auditoria, ele não só surge em muitos locais que nem tinham, alguns já tinham, mas ele é fortalecido através da política, tá certo? Porque ele começa a prever o quê? Um conjunto de técnicas que avalia a gestão pública, tá certo? Sobre o aspecto de aplicação dos recursos. Então, assim, ele vai ver onde é que foi aplicado o recurso, o processo, as atividades, o desempenho, tá certo? Então, é como se fosse uma avaliação do processo de trabalho,
tá certo? E das estruturas. Então, ele começa a ser fortalecido também. Calma. Por que eu estou falando isso, que nem uma tagarela? Primeiro, porque vocês não conseguem falar, eu não consigo ouvi-los, né? Não tem essa opção. Mas daqui a pouco eu vou abrir o chat, tá certo? Mas eu quero que vocês tenham em mente que os primeiros espaços institucionalizados, e a meu ver o mais forte, foram os conselhos e conferências. Depois de muito tempo, num período de 17 anos, surgiu os embriões da participações, em 2007, tá certo? Ela surgiu no contexto político, onde, a nível federal, as pessoas davam um certo valor, um certo olhar para a questão da participação estratégica, que entra a participação popular também, tá ok? Então, assim, a ponto de criar uma política que induz diferentes formas de mobilização, tá certo? E participação da sociedade na construção efetiva em defesa do SUS. Então, ela começa a compreender as complexas e dinâmicas formas de organização da participação da sociedade e seus reflexos. Só que essa política, apesar dela ser recente, ela foi interrompida. Como assim, Fernanda, interrompida? Como é que se interrompe uma política que foi criada, existem portarias, existe um respaldo legal, existem portarias, no plural, tá certo? Ao longo são 9 portarias, que vem implementando ela em pouco tempo. Basta você não enviar recurso financeiro. Então, assim, ela começa a trabalhar, às vezes, num automático, né? Então, algumas ações que você pensa, eu vou capacitar, eu vou qualificar, eu vou pegar o meu conselheiro, eu vou levar para tal local, para ele, né, ganhar conhecimento e usar isso no local dele. Para isso eu preciso de investimento, tá certo? E a política da participação é um exemplo de uma política que foi criada, mas que ela vem sendo modelada conforme os interesses políticos. E o Conselho de Conferência? O Conselho de Conferência está lá respaldado na Constituição. A participação não. Ela existe? Existe. Ela existe, tá certo? Mas ela está fortemente enfraquecida. Desde quando? 2013, tá certo? Começou a ser enfraquecida. E se eu perguntar para vocês, olha minha carinha de dúvida, vou abrir o chat. Quais os limites da cidadania na saúde? A gente trouxe só de espaços institucionalizados, eu trouxe 7. 7 não, 6, desculpem. Eu trouxe os conselhos e conferências, tá certo? Eu trouxe a participações, que tem mais 4 componentes. Eita, fé. Eu trouxe a participações, que tem mais 4 componentes, tá certo? Como ouvidoria, auditoria, avaliação e monitoramento. Lembra? Controle, conselhos e conferências, mas no sentido mais amplo de fortalecer. Agora eu vou abrir o chat. Eu estava sem ler, porque ou eu vejo slide, ou eu vejo chat. Não aparece os dois ao mesmo tempo, tá certo, minha gente? É diferente do Meet. Aí eu quero saber de vocês. Se eu perguntar para vocês, quais os limites da cidadania na saúde? Vocês querem? Eu vou fazer o seguinte, eu vi que vocês escreveram algumas coisas aqui. Só que foram muitas pessoas que escreveram muitas coisas entre a última pergunta que eu fiz e essa. O que é que eu vou propor? Eu vou lançar essa pergunta para vocês para a gente discutir em cima disso. Eu vou terminar a apresentação. Quando eu terminar, aí eu abro para perguntas. Não é melhor, minha gente? Porque, por exemplo, agora o chat está aberto. Mas aí quando eu mudo de slide, ele desaparece. A não ser que eu fique abrindo a cada slide, sabe? E aí, minha gente, se eu perguntar para vocês quais os limites da cidadania na saúde, a gente falou que existe a cidadania, né? O acesso, né, institucionalizado e existe acessos. O conselho é um deles, a conferência é outro, a ouvidoria é outro, a avaliação e monitoramento é outro, a auditoria é outro, né? Isso. Todos eles dentro da participações são espaços que existe o acesso institucionalizado. Mas eu pergunto para vocês, quais são os limites? Nos limites no sentido de quais são as dificuldades?
Será que tudo funciona de maneira como deveria funcionar ou não? O que é que vocês acham? Alguém colocou aqui, um dos limites pode ocorrer quando a ruptura da subjetividade da coletividade. E aí, minha gente? Faz sentido. Essa pessoa colocou aqui, né? Quando tem a ruptura da subjetividade da coletividade. Acredito que quando você deixa de ver o bem do coletivo, né? O que é bom para o coletivo, o que é o esperado para o coletivo, e você começa a ver causas pontuais, individuais. Acontece isso muito em conselhos, por incrível que pareça. Às vezes tem conselheiros que, em vez de levar a demanda, né? Pensando no grande grupo, às vezes eu estou pensando na minha rua, eu estou pensando no emprego que eu quero para minha filha, tá certo? Então, assim, sempre esses espaços têm que ser levados em consideração o bem-estar do grande grupo, da coletividade, tá certo? Isso a gente encontra muito mesmo. Alguém colocou aqui, a saúde é utilizada como barganha política. E aí, como assim barganha política? Vocês acham que esses espaços funcionam, não funcionam? E aí, fique à vontade. O chat está aberto. Quando for fechar, eu aviso. Eu vou dizer, ó, eu vou fechar porque eu vou mudar de slide. Tá certo? Eu vou elencar para vocês algumas limitações, tá certo? Daqui a pouco. Mas eu quero, primeiro, eu não sei se vocês são profissionais de saúde, se são estudantes, se são usuários, tá certo? Fiquem bem à vontade. Então, assim, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Será que esses espaços, eles estão sendo devidamente utilizados ou não? Se eles não estão sendo devidamente utilizados, por que eles não estão sendo devidamente utilizados? O que é que vocês acham? Será que os conselhos são utilizados de maneira correta? E se não é, por que ele não é? Será que as conferências também, a ouvidoria, todo mundo já ouviu falar nesse serviço? Uma pessoa colocou aqui, os espaços tentam funcionar, mas em alguns momentos que participei de conselhos, essa pessoa já participou de conselhos, as pessoas que foram convocadas eram aliadas à gestão e os votos eram tendenciosos. Ocorre isso também, viu? Não vou falar o nome da pessoa. Ocorre isso também. Ocorre de tudo, vou ser sincera. Mas de tudo que eu digo assim, existe espaço, tá certo? Existe o momento de reuniões, de assinar, se você concorda ou não, mas a maneira que ela é conduzida. Eu também já vi locais que as pessoas, eita, olha, hoje vai ter um ponto de pauta interessante, é importante que o pessoal aprove, o pessoal talvez seja contra, a maioria seja contra. Vamos ver se todo mundo vai, todo mundo que seja a favor, vá, né? Para que fortaleça o número de sims e minimize o número de nãos. Ou vamos remarcar a reunião por um dia e vamos tentar avisar só aqueles que vão ser a favor daqueles votos, tá certo? Acontece isso. Ou das pessoas não terem conhecimento e você explica de um jeito que a pessoa não entendeu, fica constrangida em ser do contra ou em questionar e concorda para não ficar chato na cabeça da pessoa. Às vezes a forma que ela é conduzida acontece mesmo. Deixa eu ver. Tá certo? A pessoa colocou exatamente, mas eu estou sendo bem sincera, tem locais que o pessoal faz dessa maneira mesmo, tá certo? Ou circunstâncias que faz dessa maneira. Olha, chegou um investimento do Ministério da Saúde que a gente pode escolher onde vai utilizar dentro de um determinado bloco. A gente está achando que a gente deve investir nesse ramo, mas o pessoal vai ser contra, né? Então, assim, vamos tentar fazer com que o pessoal que vá para a reunião seja o pessoal a favor. Ah, quem eu sei que é a favor? Ah, eu sei de 5 pessoas que são a favor, então eu vou entrar em contato, porque eu faço questão que essa pessoa vá, tá certo? Às vezes o pessoal manipula dessa maneira, né? Ludibriando ou faltando explicações, às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, né? Olha, eu discordo desse ponto do Plano Municipal de Saúde, né? Cadê esse item que não foi feito e não foi dado satisfação, reprogramado para o ano seguinte? Então, assim, acontece muito isso também.
Tá certo? Por isso que eu digo, existe espaço? Existe. Existe o acesso? Existe. Agora vamos ver como ele é utilizado, que isso é importantíssimo. Alguém quer mais escrever, perguntar ou falar alguma coisa até aqui? Senão eu fecho o chat, a gente continua e depois eu abro novamente. Vou fechar então, tá certo, pessoal? É porque assim, quando eu viro... Eita, alguém escreveu, eu fechei. Eu vou abrir de novo, peraí. Certo. Foi ok. Pronto, aí eu vou fechar. Porque quando eu mudo de slide, ó, aí só muda se tiver sem o chat. Agora foi. Então, o que é que eu quero dizer? Que existem essas falhas sim, tá certo? Mas existe o espaço institucionalizado, tá ok? Então, quando a gente junta essa imprecisão no conceito de cidadania, como assim? Às vezes a gente acha que exerce a cidadania e não exerce, tá certo? Ou às vezes a gente está no espaço de cidadania, mas não está atuando como deveria, tá certo? Esses espaços mesmos, eles foram pensados e planejados, tá certo? Para estar questionando o modelo de saúde, para estar levando uma condução, tá certo, da saúde, que foi pensada lá atrás, na década de 70 e 80. E às vezes acaba sendo apenas uma reunião de prestação de contas, tá certo? Olha, assina aqui, assina ali, tá certo? Eu vou te explicar que papel é esse que tu tá assinando e pronto. Então, assim, quando a gente junta essas limitações que eu estou falando, tá certo? Da cidadania. Quando eu falo limitações, eita, desculpa, é nesse sentido, que às vezes a gente tem uns espaços, tá certo? Mas que eles têm desvantagens no sentido de como funciona, às vezes as pessoas que estão envolvidas, ou como está sendo conduzido, ou às vezes eles perdem a oportunidade de propor ações, propor programas mais eficazes para estar propondo, tá certo? Coisas mais que não tragam impacto, nem relevância, e nem que traga diferença, tá certo? Para grandes grupos, em cima de uma necessidade de saúde. Então, a gente pega essa limitação da cidadania, junto com essa imprecisão de conceito que muitos até hoje a gente, assim, eu vi que esse grupo tem um bom conhecimento, pelo menos para as respostas, mas assim, às vezes a gente vê que as pessoas desconhecem o que é essa cidadania. Ele leva muito para o lado de eu vou fazer o correto, né? Eu vou fazer o correto, ele pensando em quais são os meus direitos, mas não em cobrar os direitos, indo além, mas no sentido de, qual é o correto? E pensa em ações rotineiras, pensa em ações prestativas, em ações de solidariedade, em ações assistencialistas, tá certo? Em ações que estão no seu poder, mas não pensa no sentido de cobrar os seus direitos sociais de maneira mais ampla, tá certo? Que de beneficiar grandes grupos. Então, assim, quando a gente junta essas duas fragilidades, vou chamar de fragilidades, a gente vê que ocorre o que? Uma influência negativa. Como assim, uma influência negativa da participação popular? A gente vê que nesses espaços institucionalizados de controle social, que poderia estar sendo conduzido de maneira diferente, acaba não sendo, tá certo? É como se a gente perdesse espaço, tipo assim, não, olha, existe espaço, mas não está sendo utilizado, tá certo? É diferente quando eu pego o espaço que tenho e utilizo da melhor forma possível. Ô, Fernanda, mas se eu quiser reivindicar meus direitos, se eu quiser levar propostas, sem ser por esses espaços, dá? Dá. Sem ser pelo acesso formal da cidadania, dá. Aí a gente pode levar pelo acesso informal, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é, se eu tenho um acesso formal e não utilizo de maneira devida, de maneira rica, de maneira, né, boa para todos, eu vou acabar sendo... Eu botei essa figurinha aí, eu espero que vocês não fiquem tristes com a figurinha. Vocês já viram aqueles teatro de mambo-lengo, é quando você coloca a mão dentro, né, do personagem. Quando você sai mexendo, o personagem sai se mexendo. Então, assim, você acaba sendo... Eu esqueci o nomezinho desse bonequinho. Como se fosse massa de manobra, tá certo? Então, assim, existem os espaços que foram seriamente pensados,
Alguém escreveu aqui, vou abrir o chat. Existem espaços que foram seriamente pensados. Marionete, falaram aqui, isso mesmo. Uma marionete, não acaba sendo feito de marionete, porque assim, existem espaços que foram seriamente pensados e articulados. E, gente, esse espaço da Constituição, do Conselhos e Conferências, foi pensado na década de 70. Eu coloquei década de 80, foi quando houve o fortalecimento dos pensamentos, do bem-estar social, mas assim, ele começou a ser pensado na década de 70, tá certo? Ele chegou a ser apresentado em 76, na reunião do SEBES, então assim, é algo antigo, foi pensado mais de 10 anos, por mais que eu fale, né? É super simples, é assim, 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 mas a proposta, a intenção que ele foi criado, foi com um intuito, um objetivo muito maior e muito mais macro. É como se dissesse assim, olha, a gente, quanto participação popular, a gente conseguiu construir tudo isso que vocês, nova geração, estão vendo. Mas, para não se perder de vista, porque ninguém sabe o dia de amanhã, eu vou institucionalizar o meu espaço de participação popular. Como? Através da cidadania. Quais são os espaços na saúde da cidadania? São esses que eu falei, conselhos, conferências, que começaram por eles, depois entra ouvidoria, auditoria, avaliação e monitoramento. Tá certo? Então, se eu não uso de maneira adequada, acaba sendo, que nem a pessoa falou, uma marionete, né? Então, assim, você perdeu um espaço de grande potencial. E pior, dependendo do que você esteja aprovando, conduzindo, você você acaba se tornando tão cúmplice quanto. A gente chega no governo federal, por exemplo, quando a gente vê algumas leis sendo aprovadas, alguns decretos sendo lançados, né? E você sabe que precisa da aprovação de grandes grupos e foi aprovado. Ah, não, mas foi aprovado, mas fulano não pensa assim. Tá, mas não pensa, mas foi aprovado. Ele aprovou. Qual foi o voto dele? Ah, não, não votou, anulou. Sim, tá certo? E é né, nessa história de anular que a gente tá do jeito que tá, né? No bom sentido. Então, assim, nesse contexto, eita, deixa eu mudar de slide. Nesse contexto, quais são as recomendações que a gente pode dar? Olha, as recomendações. A gente pode pensar na participação popular, tá certo? Ai, desculpem, que a participação popular, ela pode ser praticada em outros espaços também. Como assim? Eu tenho os espaços institucionais? Temos. Eles devem ser mais bem utilizados, com certeza, né? Principalmente quanto menor o município, mais precária a informação. Então, assim, muitas pessoas que compõem esses espaços não entendem pelo menos da macro área, nem das necessidades do seu grande grupo, tá certo? Mas eu não preciso estar atrelada necessariamente a esses espaços institucionalizados para poder fazer valer a pena a minha cidadania, tá certo? A cidadania é um espaço formal, mas eu posso usar outros espaços que não estão institucionalizados. Não quer dizer que não tem acesso. Calma, deixa eu explicar. Institucionalizado quer dizer, está previsto em lei. Ninguém derruba até que prove o contrário, até que faça uma outra lei maior, tá certo? Esses são espaços institucionalizados, mas eu tenho espaços não institucionalizados, que são espaços, que são acessos, tá certo? Exemplo desses espaços é o Conselho Local de Saúde, por exemplo, tá certo? Denúncias na imprensa, não sei se alguns já participaram de conselhos locais de saúde, as pré-conferências, essas denúncias na imprensa, por que não? Tá certo? A gente vê que, às vezes, eu vejo pessoas reclamando de algumas coisas quando a gente coloca na imprensa, se possível, no horário nobre, pronto, no instante se resolve. No outro dia, pelo menos, né? Quantas reivindicações a gente consegue êxito, outras não, mas o que não pode é não tentar, né? Outras formas de pressão e de reivindicação, formas alternativas de mobilização, a gente pode fazer formas através de sindicatos por categoria profissional, tá certo? Por exemplo, quando começou essa pandemia, cada conselho regional se pronunciou, se posicionou, tá certo? Só que a posição dos conselhos regionais não foi deliberativa, olha, isso aqui é obrigatório, não pode, foi propositivo, foi recomendação. Eu recomendo que o meu profissional fique afastado da atividade, podendo exercer outra, mas não essa. Estou dando um exemplo. É uma forma de participação popular,
tá certo? Quando a categoria se reúne, tá certo? Através de uma representação, seja conselho, seja sindicato, tá certo? E faça valer a sua categoria profissional, tá certo? Tá vendo aqui a mensagem de outra pessoa. Eu vou ler, tá certo? Infelizmente, a saúde não está livre de práticas clientelistas. Os usuários têm baixo nível de escolaridade, isso mesmo, e de acesso à informação, e acabam recorrendo a vereadores para atender às demandas, transporte, não é isso? E barganha política. Os vereadores, algumas vezes apoiados por deputados, desenvolvem ações na área de saúde, com intensa exploração do clientelismo. Sim, eu já vi isso muito diante das situações de doenças que geralmente fragilizam as pessoas emocionalmente e fisicamente. Sim, eu já vi uma coisa que aconteceu quando eu vim morar aqui em Caruaru, tá certo? Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Saúde. Eu achava interessante que eu estranhei muito, porque tinha um negócio de cirurgias, X vagas, essa aqui da regulação, que vai estar sendo regulado por um sistema, e X vagas era para vereador, ainda tinha o nome do vereador. E tantas vagas para vereador tal, tantas vagas para o vereador tal, que ele vai dar para uma pessoa que votou nele ou que vai votar nele, enfim. E aí fica a dívida do procedimento, né? Do procedimento realizado em troca do voto. Só que a gente sabe que o voto é secreto. Para vocês terem ideia, o usuário, ele tendo um pouquinho mais de conhecimento, ele pode chegar a essa conclusão do tipo, poxa vida, o voto ele não é secreto? Se ele é secreto, eu não preciso necessariamente votar nele. Eu posso até ganhar o que ele quer me dar, mas votar também já é diferente. Então, realmente, isso é uma das, cadê? Essa falta de conhecimento, deixa eu voltar aqui no slide, porque toda vez que eu saio do chat, pronto. E isso é uma das limitações da cidadania, é essa falta de conhecimento mesmo, inclusive dos usuários. Lembrando que a metade das vagas é para os usuários, viu? Tanto dos conselhos quanto das conferências, com a perspectiva deles trazerem, né, as necessidades deles. Só que às vezes não é isso que acontece por falta de conhecimento, é isso mesmo, para quem colocou. Tá ok? Então, assim, e a gente também pode criar outras formas alternativas e efetivas de mobilização, tá certo? No sentido de assegurar os direitos através da contestação, tá certo? Da pressão sobre o Estado, firmando-se como efetivo controle público. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram desse momento de pandemia? Não lembro se faz 2 meses, lá no iniciozinho, quando o governo federal, o presidente disse que queria que todo mundo voltasse à sua rotina e pronto. E aí as pessoas, os governos, os municípios se pronunciaram. Tem gente que foi a favor, tem gente que foi contra, tem grupos, né? Virou política, né? Essa questão do isolamento chegou a virar política, infelizmente, porque é algo apartidário, né? O momento sanitário que a gente está passando, tá certo? Então, assim, pode sim fazer. Existem formas, né, de fazer protestos, tá certo? Reivindicação através de carta, colher assinatura, fazer documento, fazer passeata, estampar na imprensa, tá certo? Tem as categorias de classe, os sindicatos. Existem outras formas, tá certo? De participação. Outra forma de participação popular que eu não falei aqui e ninguém me criticou, porque eu deveria ter falado é educação e saúde. Como assim educação e saúde? Sim, educação e saúde é uma forma de participação popular. Eu posso levar conhecimento para o meu usuário, eu posso fazer ele reivindicar coisas que jamais foram reivindicadas, ou ele visualizar uma situação que ele nunca observou. Ou eu posso usar a educação de saúde de outras formas. Então, assim, existe sim esses espaços, tá certo? Não institucionalizados, mas existem esses espaços. Exatamente, é a educação popular. Quem falou tá certíssimo. Tá ok. Estou gostando da participação de vocês, viu? É isso mesmo, é a educação popular, tá certo? Então, assim, e outras formas que não me veio à mente agora. Eu ia colocar umas fotinhas depois, sabe, desse slide. Mas, assim, como eu não sei quem é o público, não conheço as pessoas e a gente está num momento político muito delicado, mas o momento que a gente vivencia hoje é um momento, no meu ponto de vista, que deveria sim estar tendo muitas participações populares, muitas reivindicações e muitos protestos, tá certo? Eu ia colocar fotos, na verdade, de coisas que foram aprovadas, coisas que estão para ser aprovadas, coisas que foram ditas, tá certo?
por exemplo, a questão do medicamento, né? Cloroquina, é bom, é ruim, dá cloroquina, tira a cloroquina, manda produzir mais de 1 milhão, não sei tantos milhões de medicamento, né? Isso, a questão da pandemia, a questão dos direitos, a questão da previdência, tem tanta coisa envolvida, tá certo? A questão do auxílio do governo, o auxílio valor, foi prorrogado, mas foi diminuído o valor, tá dando auxílio, mas que as pessoas têm dificuldade de acessar. Tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, reuniões que foram expostas na mídia em horário nobre, ao vivo, tá entendendo? As pessoas dizerem assim, olha, não vamos ajudar esses pequenos empresários, eles já estavam, né, com a corda pelo pescoço, vamos ajudar, sim, os grandes, tá certo? Então, assim, a população ouvir isso, ver isso, saber disso e ficar calado. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer valer, tá certo? Existem formas, eu espero que seja isso, que um dos motivos que não esteja levando as pessoas às ruas a fazerem suas manifestações de diversas formas, seja um momento de pandemia, né? Às vezes eu fico pensando, será que é a pandemia? As pessoas estão com medo de adoecer, por isso que não vão? Se for isso, ok, né? Está respeitando as recomendações sanitárias. Mas eu fico pensando, se não tivesse a pandemia, será que estaria sendo diferente, né, em termos de poder ir para as ruas e fazer seus protestos? Porque por muito menos foram feitos bem mais protestos. Então, assim, eu ia botar umas figurinhas e trazer, ia provocar vocês para esse lado. Mas eu fiquei pensando assim, não vou levar para o lado político, eu quero levar para o lado mais amplo, sabe? Eu quero levar para o lado mais amplo para vocês. Alguém colocou aqui, pode colocar as fotos, olha. Aí pronto. E eu vou pedir para vocês fazerem, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá certo? Fiquem bem à vontade. Vou deixar o chat aberto agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu abri alguns momentos, fechei, porque é diferente do Meet, o Meet ele fica do lado direito o tempo todo. Eu adoro, porque parece que eu estou batendo papo e dando aula ao mesmo tempo. Mas aqui não. Aqui eu estou com um slide aberto, aí não aparece. Ele está aparecendo agora, mas está parado o slide. Se eu quiser mudar, eu vou ter que fechar o chat. Aí para ficar abrindo o chat a cada slide é meio ruinzinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, qualquer coisa, fiquem bem à vontade, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão pedindo para eu fechar o slide, tá certo, peraí. Foi ótimo vocês dizerem isso, porque senão a gente fica aqui, deixa eu interromper. Prontinho. Peraí. Pronto. Agora melhorou. Gostei da dica. Quem me deu a dica, agradeço aí. Alguém disse, eu fiz uma pergunta, deixa eu ver novamente. Manda a pergunta. É porque, como alguns momentos eu fechei, aí quando eu abria, tinha um monte de mensagem. Se eu fosse ler, eu ia deixar vocês no silêncio. E aí, minha gente, alguém tem alguma pergunta? Veja, Bruna vai colocar um questionário para vocês responderem, tá certo? Aí eu vou pedir para que vocês respondam. Ninguém teve dúvidas, que estranho. Espero que tenham gostado. E é isso, minha gente. Eu tô procurando aqui ver se alguém perguntou. Oh, por nada, pessoal. Foi muito bom estar com vocês hoje. Que pena que eu não pude ver o rostinho de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade. Tentei resumir, porque assim, são assuntos macro, na verdade. Participação popular, ele tem uma história. Cidadania, ele tem outra história, mas que se cruza no meio, e uma história de amadurecimento, tá certo? Em sua representação. E quando a gente traz para a saúde, então assim, eu tentei afunilar de uma maneira que atingisse os objetivos
e trouxesse para os dias atuais, que eu acho que às vezes a gente martela tanto no contexto histórico, mas eu acho que a gente tem que trazer mais para aplicabilidade no sentido de hoje, onde é que eu vejo isso, tá certo? Onde é que eu consigo visualizar e me debruçar nisso, e se eu quiser participar, como é que eu posso, tá certo? Alguém colocou aqui, com a subnotificação das informações, qual o impacto na avaliação e monitoramento em políticas públicas de saúde que possam enveredar nas ações de cidadania? Espera aí, a pessoa está querendo saber em relação às subnotificações. Olha, subnotificação de informação, de dados. Quando eu estou em sala de aula, eu digo assim, minha gente, é subnotificação de dados. Informação, a gente gera informação depois que trabalha com os dados. O dado bruto é apenas dados, tá certo? As subnotificações, elas repercutem de maneira muito negativa, porque assim, como é que eu posso planejar? Como é que eu posso avaliar se eu não tenho as informações? Eu vou dar um exemplo, eu vou trazer agora para o âmbito da assistência, tá certo? Pensando nas doenças. Olha, eu vou trazer para o âmbito das doenças. Quando eu trago, por exemplo, a nossa realidade de hoje, de pandemia, do coronavírus, qual a nossa primeira grande dificuldade? Lógico, além de não ter tratamento, de uma vacina, é o desconhecimento. A gente não sabia, a gente tinha que saber. Então, a gente tem que conhecer o cenário, da onde é que estava ocorrendo as doenças, tá certo? A rapidez da velocidade da transmissão. Então, assim, para isso eu tenho que ter um sistema de notificação funcionando. Só que a notificação, ela não funciona do nada. Eu posso ter um sistema, mas eu tenho que alimentar. Para eu alimentar, a primeira coisa que eu tenho que ter é exames. Quando tudo começou, a gente não tinha exames, né? Depois de mais de mês, acho que era mais de um mês, que foram ampliado o número de exames. A partir do momento que foi ampliada, melhorou. Então, assim, existe uma série de fatores para que eu tenha notificações. E só com as notificações de qualquer coisa, de qualquer assunto, é que eu vou poder criar informações para poder avaliar, para poder planejar, tá certo? Para poder pensar nas ações. Sem informação, sem dados, aí, quando vocês falam subnotificações, pense nos dados. Sem os dados, ou seja, com a subnotificação, é como se você fosse atirar no escuro, tá certo? É como se você fosse planejar desconhecendo a causa, literalmente. Então, assim, pode acertar, pode errar, mas ao mesmo tempo não pode ficar parado. Só que se você erra, você está errando com dinheiro público e com a saúde das pessoas. Então, assim, vejam o nível de responsabilidade, né? Então, é por aí. Se a pessoa perguntou da subnotificação das informações, ele traz um grande impacto negativo, tá certo? Quando a gente pensa nas políticas públicas, tudo a gente precisa avaliar. É um programa, é uma política, tudo a gente precisa avaliar, até o conhecimento, tá certo? Então, assim, se eu não tenho conhecimento, as ações que vão ser implantadas vão ser, né, no escuro, tá ok? Eu tenho que ter conhecimento para poder planejar, implantar, implementar essas ações. Mais alguma pergunta? Espero que eu tenha respondido. Se não, pergunta mais detalhada. E aí, minha gente, mais alguma dúvida? Pronto, então é só isso, minha gente, por hoje. Eu vou finalizar por aqui, então, tá certo? A gente finalizou até mais cedo, né? Eu achava que ia ter mais dúvidas. Eu não fui tirando as dúvidas no meio por conta de ficar abrindo e fechando o chat. Tá certo? Então a gente finaliza por aqui. Vou agradecer a presença de todos vocês. Tá certo? Qualquer coisa, quem quiser depois perguntar alguma coisa, uma dúvida, ou conversar, adoro conversar. Tá certo? Eu sou da saúde coletiva. Estou sempre na SES, nesse momento de pandemia não, mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos retomando nossas atividades, né? Parcialmente remota, parcialmente presencial, tá ok? E é isso, minha gente. Foi um ótimo encontro. Tá ok? Eu agradeço a presença de todos.